Olá, estudantes do 6º ano, tudo bem com vocês? Que bom, fico muito feliz que vocês estejam bem. Vamos estudar? Vamos lá? Professora, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar os efeitos de sentido devido à escolha de signos verbais e não verbais para compreender sua função e intenção. Compreender o uso das ilustrações no cotidiano. Professora, eu não entendi muito bem o primeiro objetivo. Pessoal, então é assim. Primeiro, que nós temos que entender o significado de cada palavra para que nós possamos compreender o texto, certo? Ou seja, se eu não consigo interpretar uma palavra ali que seja importante no texto, o meu texto fica comprometido, a compreensão. Portanto, vamos lá então, se você não entendeu. Você não entendeu porque diz signo? Professora, porque signo eu conheço é Áries, Touro, Gêmeos. Não, pessoal, nós não estamos falando de signo da astrologia. Nós estamos falando de signo dentro da linguística, dentro da língua portuguesa. E o que é signo, então? Signo verbal. Se eu escrever num papel a palavra mesa, você vai entender? Percebe? Se eu escrevo e você entende, ele se constitui como um signo. Se eu coloco a palavra, sei lá, nem lembro uma palavra aí que eu também não conheço, uma palavra desconhecida de outra língua, coloco para você. Você não entende? Não se constitui como um signo para você. Para outra pessoa, sim. Então, vejam a importância da gente ler bastante, estudar bastante, porque o nosso universo, né, de signos linguísticos vai se ampliando. Então, signo verbal, uma palavra escrita que faz sentido para você. E não verbal é um desenho, uma imagem que eu coloque e que você entenda. Por exemplo, imagine que tem uma placa de trânsito, uma buzina, né, um desenho que imite ali uma buzina, que representa uma buzina, e uma faixa vermelha em cima. O que você vai entender? Você vai entender que naquele lugar não pode buzinar. É isso, então faz sentido? É um signo, certo? Podemos seguir? Ótimo. Como interpretamos informações a partir de imagens? Acabamos de falar na imagem lá do lugar onde não pode buzinar. As ilustrações têm objetivo de entreter, distrair ou proporcionar conhecimento? O que você acha? Quando você vê uma ilustração no seu livro didático, vê uma ilustração em qualquer lugar aí na internet, enfim, você acha que essa ilustração veio para te entreter, fazer com que você viaje a partir daquilo? Para te distrair daquilo que você está pensando ou vai trazer conhecimento? Claro, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Ilustração. Acompanha, explica, interpreta, acrescenta informação, sintetiza ou simplesmente ornamenta um texto. Vejam só, pessoal. A escolha da ilustração, a ilustração em um texto, ela pode trazer tudo isso para nós. Não é só entreter, não é distrair, mas ela acompanha, ela explica, ela interpreta, ela acrescenta informação, ela sintetiza tudo o que foi dito, né? Ou às vezes até ornamenta, enfeita aquele texto. Muito bem. Ilustração. Então vamos ver um conceito de ilustração? Se a professora Glaucia dissesse assim, pessoal, o que você entende por ilustração? Você consegue organizar o seu pensamento em palavras e formar um conceito? Vamos ver um conceito de ilustração? A ilustração serve para comunicar uma ideia de forma que quem a veja entenda o que é transmitido por meio dela. Ou seja, a ilustração traz uma ideia, né, mais sintetizada de tudo que está sendo passado. Legal, né? Vamos ver algumas ilustrações? Vamos lá? Atividade 1 para você. Vamos lá. Pegou seu caderno? Ótimo. Colocou
o tema da aula, que é ilustração, o gênero textual que nós estamos trabalhando, ilustração? Então, anota aí atividade 1, tá certo? Para você responder. Letra A. Descreva o que você vê na imagem. Letra B. Que interpretação podemos fazer dessa imagem? Eu vou dar um tempo para você. Organiza seu texto bem elaborado, que seja bem claro para o seu leitor. Eu te espero. Respondeu? Então vamos conferir? Vemos na imagem uma menina segurando uma garrafinha em uma das mãos e uma embalagem de algum produto na outra mão. No chão, vemos caixas cheias com garrafas, embalagens e restos de alimento. Foi mais ou menos isso que você escreveu? Perfeito, isso é a resposta da letra A. Você acertou? Descreveu, você olhou, viu aquilo na imagem e aquilo que você viu, você descreveu, ok? A letra B, vamos para a letra B? Por meio dessa imagem, podemos interpretar que a menina está fazendo a separação do lixo. Você entendeu isso quando você olhou essa imagem? Vamos voltar, olha só, olha a imagem. Primeiro a menina com uma garrafinha aqui, caixinha ali e tal. A segunda pergunta é, vejam que aqui nós temos restos de alimentos, aqui nós temos papel, caixinha de leite, de suco, e aqui nós temos garrafas, ou seja, está separando o lixo. Ótimo, que bom que você acertou. Você já viu essa imagem em algum lugar? Sim? Professor, eu vi, mas eu não lembro direito do que se trata. Vamos lá, então? Vamos dar uma olhadinha? Atividade 2. Letra A. O que vemos na imagem? Letra B. O que o símbolo utilizado nos latões de lixo representa? Veja que nós temos aqui o azul para o papel, o verde para o vidro, o vermelho para o plástico, o amarelo para o metal e o marronzinho para orgânico, tudo separadinho. Então, responda essas duas questões e eu já volto.
Respondido? Perfeito. Vamos conferir então? Muito bem. O que nós vemos na imagem? Letra A. Vemos os latões de lixo nas respectivas cores que indicam descarte adequado para cada tipo de lixo. Perfeito, nós vemos isso. Letra B. E o que representa esse símbolo nos latões? Letra B. Representa o símbolo mundial da reciclagem, um triângulo formado por 3 setas no sentido horário. Você tinha percebido que esse triângulo está funcionando em sentido horário? Que ele está funcionando a favor do tempo? Que legal, né? Então vejam, esse é o símbolo mundial. Não é o símbolo aí da tua cidade, da tua comunidade. Não é o símbolo do nosso estado, do país. É mundial. Interessante, né? Acrescenta na tua resposta, que eu não sei se você colocou. Ah, professora, eu coloquei porque eu sabia. Perfeito. Você que não sabia, acrescenta. Lembra que nós falamos no nosso objetivo que o signo verbal é aquilo que a gente compreende? E para a gente aprender para depois compreender, passa por isso, por esse momento de anotação, tá certo? Lembrem que nós estamos no 6º ano, nós iniciamos a fase 2 do ensino fundamental, estamos em desenvolvimento e a nossa tarefinha agora é estudar. Esse é o nosso trabalho. Então vamos fazer o nosso trabalho bem feito? Combinado. Vamos lá? As imagens são muito comuns no nosso dia a dia. Ainda mais agora, né, com o advento da internet, meu Deus, é tudo movido por imagem. Vemos ilustrações em todos os lugares, na rua, no shopping, nos parques, nos livros, na escola. Eu continuo aqui, nos postos de saúde que nós frequentamos, na venda que nós vamos comprar lá os nossos produtos diários, não é isso? No ônibus escolar tem ilustrações. Então, a imagem faz parte do nosso dia a dia. Elas têm vários objetivos como explicar algo, sintetizar, simplesmente ornamentar um texto ou ainda acrescentar informações em um texto. Se eu perguntar para você, vejam que essa é a 2ª tela que fala sobre esse assunto. Fala disso daqui. Quais são os objetivos de colocarmos uma ilustração em um texto? Explicar, ornamentar, acompanhar, sintetizar informações? Sério? Atividade 3. Vamos lá. A ilustração dessa capa forma um sinal de pontuação. Você lembra qual é? Que sinal é esse e qual efeito ele produz em um texto? Veja bem. Aqui nós estamos falando agora o que esse sinal traz no texto. Tá muito fácil, eu te espero. Organiza a tua resposta.
Respondeu? Então, professor, eu respondi, só que eu não entendi direito se era para relacionar com o livro ou era só para responder a pergunta que estava sendo feita ali, qual o efeito que ele produz no texto. Sim, pessoal, muito importante essa observação. Nós devemos responder àquilo que está sendo perguntado, certo? Então, o que está perguntando? No texto, qual é o efeito desse sinal de pontuação? É isso, vamos lá? Ponto de interrogação é usado sempre que se deseja fazer uma pergunta. Ah, professora, mas eu vivo fazendo pergunta no WhatsApp e eu não coloco ponto e todo mundo entende. Pessoal, lá é um lugar da nossa comunicação. Lá não é a referência de língua culta que nós temos. Lá é uma fala informal. Uma comunicação informal, tá certo? Então, não vamos confundir os momentos de interação que temos com os nossos pares lá no WhatsApp e a língua culta, tá bom? Isso daí. Vamos lá, então. Atividade 4. Agora sim, qual a relação entre o ponto de interrogação e o título do livro? Ah, professora, eu quase que respondi lá na outra, percebeu? Responder aquilo que está sendo perguntado. Essa agora exige de você um pouquinho mais de conhecimento, inferência. Tudo que você já viu lá atrás, né, na tua vida acadêmica, você vai colocar aqui, eu vou te dar um tempinho para isso. Prontinho? Ótimo. Vamos conferir então se você acertou? Qual a relação entre o ponto de interrogação e o título do livro Segredos de Agenda? A interrogação representa o desconhecido, no caso, os segredos da agenda do personagem que a escreveu, ou as dúvidas comuns de todos os adolescentes. Vocês sabem, né, que a adolescência, ela vem, né, mudando de tempos em tempos, né? Nós sabemos que uma pessoa é considerada emancipada aos 18 anos. Então, até lá, nós temos aí um período de adolescência. Nós estamos chamando, entre aspas, numa pré-adolescência. Os adolescentes têm muitas dúvidas. E, às vezes, nem sempre eles conseguem discutir com alguém sobre isso. Ou porque as pessoas não têm tempo, ou porque as pessoas não têm paciência para ficar respondendo as dúvidas dos adolescentes.
Então, onde que vão ser colocadas essas dúvidas? Para quem serão colocadas essas dúvidas? Para o diário. Aqui é um segredo, né? Uma confissão. Então, vejam bem, segredos de agenda. Tudo que é anotadinho na agenda fica lá. Aí a pergunta, né? São coisas desconhecidas. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que as pessoas me tratam desse jeito? Por quê? E, então, a relação do ponto de interrogação com o título é isso, as dúvidas que nós temos, ok? Agora é a sua vez. Faça uma ilustração para um cartaz de campanha que tenha como tema o descarte correto do lixo. Então, é a tua vez agora. Veja bem, colabore com o meio ambiente. Por que a pessoa que construiu esta imagem para o cartaz usou separadinho, cada letra separada? Por que você acha? Ah, professora, porque para separar o lixo. Perfeito. Então, eu separando o lixo, eu estou colaborando com o meio ambiente. Ó, colabore com o meio ambiente, separe o lixo corretamente. Ainda temos uma rima aí, né? Fez um joguinho de palavras que rimou ambiente com corretamente. Pessoal, eu tenho um elogio para fazer para vocês. Vocês são uma geração que tem muito cuidado com o meio ambiente. Isso é muito legal. Vocês se preocupam com a água, vocês se preocupam com o espaço onde vocês estão. Eu tenho certeza, por exemplo, na escola, eu tenho certeza que quando você está na escola, você não joga lixo no chão, não. Eu tenho certeza que quando você está na escola, você não fica arrancando folha do seu caderno, escreve uma palavrinha, errou, arranca a folha e joga fora. Isso é se preocupar com o meio ambiente. No caso aqui, é para separar o lixo. Mas vocês têm uma consciência de produzir pouco lixo. Isso é muito legal. Então, essa é a tua tarefa agora, ok? Pessoal, na aula de hoje, nós aprendemos que as ilustrações têm vários objetivos, como explicar algo, sintetizar, simplesmente ornamentar e enfeitar um texto ou ainda acrescentar uma informação. Ficou claro, então, que ilustração não veio só para entreter a gente, só para distrair a gente, não. A ilustração traz muito conhecimento. A ilustração é um signo não verbal e que para eu compreender esse universo todo, tenho que ler, assistir, compreender e discutir. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da prof. Nossa aula termina por aqui. Tchau!